Olá pessoal, Nonato Alinhador com mais uma dica, beleza? Gente, olha só, nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo a correção da cambagem dianteira direita desse Ford Ka 2009, conforme eu prometi no vídeo anterior, beleza? Então se você não viu em algum momento ou no final desse vídeo, vai aparecer uma caixinha para você assistir esse vídeo que ele é bem interessante, beleza? Então o que acontece? Nesse vídeo aqui, além de no decorrer do processo, na correção, do ajuste dessa cambagem aqui, eu vou dar várias dicas e vou falar várias informações, tanto para quem é da área, que trabalha com essa manutenção, como para você que tem um carro e você escuta umas pessoas falarem que tem que fazer a cambagem, outros que não tem, uns falam que usa tal procedimento, outro condena, mas usa aquele outro procedimento. Então a gente vai ver isso nesse vídeo, vai ser bem interessante. Beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo, inscreva no canal, tá? Porque sempre que nós postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você, informando que tem um conteúdo novo, beleza? E também a gente tem aqui várias playlists dentro do nosso canal do YouTube que você pode maratonar o nosso conteúdo, beleza? Então, no vídeo passado, a gente mostrou a cambagem aqui desse carro, certo? Ela está negativa aí 1,40, 1,45 negativo, tá? No vídeo passado, a gente falou sobre como saber se a cambagem do seu carro está fora, se está dentro, se precisa fazer ou não. Como você fazer isso? Como você que é operador, você que é alinhador, ou você que apenas tem um carro e quer saber qual seria a medida ideal do meu carro de cambagem. Então a gente falou sobre isso no vídeo anterior. Nesse vídeo aqui a gente vai então começar o procedimento agora. Aqui a gente tem o equipamento que vai usar, tá? Ferramenta hidráulica, tá? Uns falam bem, outros falam mal desse equipamento. Aqui a gente tem a flange, que também vai ser utilizada, e aqui a gente tem as 4 porcas com as arruelas, que serão também utilizadas para fazer essa correção. Então aqui a gente vai acelerar um pouco esse vídeo para o vídeo não ficar tão longo assim, tá? Porque o vídeo já vai ser um pouco longo, mas eu garanto que aqui você vai extrair muitas informações interessantes, importantíssimas aí para você. Ou você que trabalha com essa área, como eu já falei, como você que de repente tem um veículo e tem muitas dúvidas com relação à cambagem, tá? É importante você erguer o carro aqui, ó, e usar os cavaletes, né? Para evitar um tipo de acidente aí de repente com a falta de ar no compressor. Aqui tem uma coisa importante para a gente avaliar, é o seguinte: sempre que você for fazer um serviço num carro como esse, serviço de alinhamento, de balanceamento, de cambagem, é importante você sempre avaliar as condições da suspensão como um todo. E esse carro aqui ele tem uma série de problemas, tá, que poderiam influenciar a nossa cambagem. Nesse caso aqui, você observa que a gente tem, ó, pastilha de freio muito gasta, tá na hora de ser substituída. O disco de freio está com uma rebarba bem grande, então esse disco e pastilha, o ideal seria substituir, né? Então fazer uma avaliação, fazer a manutenção preventiva. Então é importante você passar isso para o cliente. Esse carro ele tem folga nesse terminal de direção, esse carro ele tem folga no rolamento. Então o pessoal que fala que a cambagem quebra rolamento, tá? Pode ser que essa cambagem que a gente vai fazer agora aqui, pode ser que ela vá realmente quebrar esse rolamento. Por quê? Porque no caso desse carro aqui, esse rolamento do lado direito, ele não tem folga, mas ele está roncando, tá? Então ele apresenta um certo roncado. Então, logicamente, o rolamento está muito fragilizado e pode ser sim que a gente quebre esse rolamento no decorrer do procedimento. E eu vou falar mais sobre isso agora mais para frente. Você observa também aqui, ó, que a gente tem essa bucha aqui, ó, ela tá rachada, começou a rachar, tá começando a rasgar, é a bucha da bandeja. Essa bucha da bandeja aqui não demonstrou folga nenhuma, tá? Não consegui perceber folga nela. Também não consegui perceber folga no coxim do amortecedor, certo? Então aqui tem uma série de situações para que seria ideal ser revisado e ser avaliado e corrigido antes de você iniciar o processo do alinhamento, da cambagem do carro, tá? Então aqui é o seguinte, e por que eu vou gerar esse conteúdo? Porque a gente utiliza carros reais, problemas reais, com situações reais, dentro
do nosso curso de Geometria Veicular e a gente mostra os problemas, do que acontece, quais são os problemas, por que que o seu alinhamento não deu, mandei alinhar o carro, não prestou, por quê? Será que tem uma folga aqui? Será que tem uma folga ali? Então aqui no YouTube a gente tem muitas informações, muitas dicas, ajuda muita gente, mas o pessoal que de repente ele quer se especializar nesse segmento, a gente tem um curso de Geometria Veicular, que ele aborda tanto o eixo dianteiro como o traseiro, ele vai do básico ao avançado, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Então aqui, para começar o ajuste dessa cambagem, a gente vai iniciar fazendo a fixação aqui dessa flange, né, que é essa base de apoio que prende aqui nos parafusos de roda do veículo. E aqui já vai a primeira dica para você, que é o camarada que alinha. Você trabalha com esse segmento aqui, tá? Então, uma dica top para você evitar dor de cabeça e problemas totalmente desnecessários é você, sempre que for fazer um ajuste de cambagem como esse, a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar que esse rolamento e o cubo desse carro, ele não é peça única, porque se for, você tem uma chance absurda, mesmo que o rolamento seja novo, você tem uma chance absurda de você estourar esse rolamento e cubo, né? Como por exemplo a linha Renegade e a Fiat Toro, né? Inclusive esse rolamento, esse cubo custa uma fortuna, tá? Essa é a primeira dica desse vídeo para você que trabalha nessa área. Uma outra dica muito importante é você fazer, por exemplo aqui, ó, agora eu vou começar a fazer o aperto. Eu faço aperto manual, tá? Então eu vou levantar a base um pouquinho para cima, o máximo que der, tá? Aí eu vou começar, aperto manual, tá? Então é importante evitar apertar esses parafusos aqui, ou porcas, evitar apertar com a pneumática, tá? E evitar aperto excessivo. Você usar aqui os 4 parafusos, ou as 4 porcas, pode evitar que na hora da pressão aqui do hidráulico, você venha estourar algumas das roscas dos parafusos, né? No caso aqui é prisioneiro, que a rosca, o parafuso, ele sai de dentro do cubo. E aqui a gente tem uma porca, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui a fixação do nosso equipamento hidráulico. Vou levar ele aqui, ó, para cima, vou apoiar aqui no meu ombro, levar o mais alto que eu posso aqui, ó, e começar a bombear a nossa bomba hidráulica. Ponto mais alto possível. Ok, encostei aqui o parafuso. E aqui, mais algumas dicas, tá? Você que é o dono do carro, fique esperto aí. Não perca o vídeo, assiste até o final, porque vai chegar a hora de eu passar para você as dicas que vão ser muito úteis para vocês aí, beleza? Então é o seguinte, ó. Aqui, o pessoal que opera, ó, é levar o máximo que você puder esse cilindro para você, porque a alavanca, quanto mais longa, menos esforço, né? Menos esforço você vai fazer. Outra coisa importante aqui em cima, ó, é você evitar que essa base aqui, ela fique em cima da solda, para não amassar a estrutura do amortecedor, e nem que ela fique forçando a base das beletas, para você evitar do cilindro hidráulico não forçar essa base e chegar a rachar esse amortecedor aqui, beleza? E aí, vem aquela dúvida, pessoal, aqui eu vou folgar antes de pressionar, ou eu vou apertar, eu vou botar a calça aqui em cima ou não, tá? Então, botar a calça aqui, isso aqui, já é quando a gente tem um problema grave, já com essa manga de eixo, eu já cheguei a fazer ajustes assim, algumas correções, mas eu deixo o cliente ciente de que aquilo não é um serviço adequado, não é recomendado, e o ideal seria substituir, então, essa manga de eixo completa. O detalhe é que trocar a manga de eixo completa envolve trocar também o rolamento. E aí encarece muito o orçamento, em alguns casos, o cliente não está disposto a gastar. Ele quer resolver a situação, fazer um ajuste de cambagem, alinhamento, para reduzir o desgaste de pneu significativo, com o menor custo possível. Você vê esse pneu aqui, ó, por fora, tá muito gasto. E por dentro aqui, ó, tá muito novo. Aí você pode se perguntar, poxa, Nonato, mas a cambagem do carro tá aberta. Por que que comeu por fora? Na realidade, o pneu, ele desgastou para dentro, certo? E eu peguei o lado mais gasto do pneu
e coloquei para fora. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo para não alongar, mas eu devo ter vários vídeos aqui no canal, são quase 1000 vídeos aqui no YouTube, falando inclusive alguns vídeos que chegam a falar a respeito do desgaste de pneu. Então aqui, agora, quando vai chegar a hora de eu pressionar essa estrutura para jogar a parte de baixo da roda para dentro, para positivar essa roda, eu indico algumas ferramentas dentro do meu curso de geometria veicular. Essa aqui, por exemplo, ela é uma bolha de nível eletrônica. Essa bolha, ela só é interessante para quem está iniciando, né? À medida que você começa a trabalhar com isso, ou essa, tá? Essa aqui ela é analógica, também funciona muito bem. Eu vou fixar ela bem aqui, tá? E tem duas formas diferentes de utilizar essa ferramenta aqui, tá? É para você ter uma referência de quanto você pressiona, quando solta, quanto esse material trabalha, tem uma certa elasticidade, então você pressiona, exige uma certa pressão nesse ponto aqui, ele vai ceder, quando soltar ele vai voltar um pouco, mas vai sempre gerar uma margem ali de torção, né? Algumas pessoas falam que a correção da cambagem está sendo feito o empenamento do amortecedor, ou às vezes da manga de eixo, onde, na minha perspectiva, no meu ponto de ver, se não houvesse empenamento, não haveria a necessidade de cambagem, tá? Então, na minha visão aqui, a gente estaria desempenando e não empenando. Agora, é claro que pode ser que esse eventual empenamento não esteja na manga de eixo, não esteja no amortecedor, ou não esteja em nenhum ponto relacionado à suspensão. Isso pode acontecer. Tanto é que existem vários casos onde é substituído toda a suspensão do veículo e mesmo assim a cambagem continua fora. Isso pode acontecer porque o carro ele pode ter empenamentos estruturais, né? Então, como assim, Nonato, empenamentos estruturais? O empenamento ele pode estar no chassi, no monobloco, ele pode estar na carroceria. O empenamento, em alguns casos, que provoca um ângulo de cambagem, ele pode estar no próprio agregado do carro, no quadro, né? Certo? Então, às vezes, e não precisa ser um empenamento absurdo, basta ser qualquer empenamento mínimo. É empenamento que fica em questões de milímetro, vai alterar 1 grau de cambagem num carro desse para mais ou para menos, fácil, dependendo do ponto onde está o problema, certo? Então é claro que você não pode pegar um carro desse aqui que está com vários problemas, por exemplo, essa borracha rachada vai interferir? Não, tá? O terminal, ele vai interferir na cambagem? Não, mas ele vai interferir na qualidade do alinhamento, certo? Então, o rolamento está roncando, então existe o risco de quebrar esse rolamento, certo? Agora, o que acontece? Esse carro aqui, ele é um carro meu, tá? E eu estou fazendo esse conteúdo exatamente para demonstrar para você que trabalha com isso, ou que tem um carro, que as coisas não são tão simples quanto parece. Porque a indústria, ela quer vender para você o quê? Todos os itens da suspensão. É muito mais lucrativo para a montadora, é muito mais lucrativo para a distribuidora, é muito mais lucrativo para as lojas que revendem a peça, é muito mais lucrativo para o mecânico, que vai te cobrar ali uma mão de obra para substituir toda a suspensão. E no final das contas, às vezes, infelizmente, o cara acaba tendo que fazer cambagem, tá? Então, em alguns casos, quando a gente, alguns não, na maioria, onde a gente não tem nenhuma peça gasta e o ângulo de cambagem está fora, você tem duas opções. A primeira é fazer um ajuste de cambagem, mesmo que nesse caso aqui, o meu rolamento já está condenado. Então, eu vou fazer o ajuste da cambagem com o rolamento condenado e tudo bem se ele quebrar, porque eu vou colocar outro. Se ele não quebrar, mesmo assim eu vou colocar outro. E pelo simples fato de tirar um rolamento e colocar outro, eu não vou corrigir a cambagem, certo? Então, sabendo disso, eu estou o quê? Eu vou fazer a correção de cambagem, mesmo com o rolamento já estragado, e depois, quando a cambagem estiver boa, aí eu posso desmontar o carro e posso fazer, então, a substituição do rolamento. A cambagem pode ter com isso uma variação mínima, mas nada suficiente para tirar ali o ajuste e a correção que a gente vai estar fazendo a partir de agora.
Então, essas ferramentas aqui, eu tanto tenho vídeo aqui no YouTube, mostrando como é que se usa, tá? Você tem uma referência, como a gente tem vídeos detalhados lá dentro do nosso curso de Geometria Veicular, tá? E nesse caso aqui, como eu já sou um cara bem veterano e bem experiente, eu não vou precisar usar esses equipamentos, tá? Eu vou começar a fazer o ajuste, então, dessa cambagem agora, certo? E antes de começar a dar pressão aqui, ó, você vê que eu pressionei até ele escorar o suficiente para não soltar, para não ficar afogado, tá? Eu vou fazer duas coisas extremamente importantes. A primeira delas, eu vou dar um aperto bem firme nesse parafuso aqui, ó, que segura, que prende o amortecedor na manga de eixo, tá? Vou dar um aperto bem firme, ó, tá? Olha só. Aperto firme, tá? Aperto firme. Aperto bem firme. Primeiro ponto, tá? Então, você vê aqui, ó, que a gente não tem aqui aquela lacuna, aquela coisa, aquela brecha aqui, ó. Que quando começa a aparecer essa brecha aqui, como eu falei, então já é caso de substituir a manga de eixo ou às vezes o amortecedor, e tem caso que tanto é o amortecedor que está amassado como a manga de eixo. Então, nesses casos, troca os dois. Nesse caso aqui, ó, tá bem firme aqui, tudo certinho. Então, eu só aperto aqui. É a primeira coisa. A segunda coisa é marcar aqui esse ponto alto do disco, onde eu estou dando essa pressão, tá? Isso aqui, essa marcação é importante, porque se você pegar um carro que não tem nenhum indício de problema com rolamento e colocar pressão como eu vou fazer agora, ó, então você vê que eu não vou usar nenhum dos dois equipamentos, acessórios aqui, para mim ter uma referência. Isso porque eu já tenho muita experiência com isso aqui, tá? Já fiz muito, então eu já tenho noção aqui, só pela pressão que eu vou estar dando aqui e vou sentir aqui o deslocamento da estrutura, eu vou saber se corrigiu essa cambagem ou não, tá? Lembrando que para começar a puxar, vamos lá, vou puxar, ó. Ó. Que já veio bastante. Lembrando que para você puxar isso aqui, você tem que saber quanto você quer puxar. Você quer puxar quanto? 1 grau, a cambagem está 1,40 ou 1,45 negativo. Qual é o ideal para ela? Então, você tanto pode usar o sistema do alinhamento computadorizado para consultar qual a cambagem ideal, como você pode usar o próprio celular e consultar no aplicativo Guia do Alinhador, qual a medida para corrigir. Se o seu alinhador for de painel ou de alinhamento digital, sem ser um computadorizado como esse, você pode usar o Guia do Alinhador para você ter uma referência. Então, você viu aqui, ó, coloquei pressão, eu vou deixar um tempo, essa pressão está exercendo uma força nesse ponto aqui, para provocar um empenamento ou um desempenamento, para fazer com que a parte de baixo da cambagem, a parte de cima venha para fora e, consequentemente, a parte de baixo vá para dentro. Então, a gente faz a correção aí desse ângulo de cambagem, tá? E aqui o seguinte, ó, o pessoal que fala que não existe a cambagem, esse carro aqui não existe cambagem. O cara nem sabe o que é a cambagem, tá? A cambagem, ele é o ângulo de inclinação dessa roda, tá? Positiva, a parte de baixo para dentro, ângulo zero, não tem inclinação para fora e nem para dentro, ou cambagem negativa, a parte de baixo da roda para fora. Então, mesmo que esse carro ele não tem, né, pontos de ajuste de cambagem, a estrutura, a engenharia não desenvolveu nessa estrutura um sistema de ajuste. Mas isso não quer dizer que não possa haver nenhum tipo de desgaste ou empenamento que venha tirar esse ângulo da especificação. Então, isso pode acontecer em muitos carros, isso acontece em vários carros. E hoje em dia, é muito comum você encontrar veículos que já vêm com ajustes de fábrica de ponto de cambagem e caster. É o caso das caminhonetes. Na minha avaliação, esse é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com alinhamento. É que os veículos eles venham de fábrica com ajustes de cambagens de fábrica na suspensão. Aqui você observa que eu tenho um parafuso de cambagem com ajuste, tá? De carros específicos aqui, tá? De caminhonetes, ó, ajuste de fábrica. Esses parafusos eles são de fábrica, tá? Não é adaptação, não é jeitinho brasileiro de fazer as coisas, não, tá? Aqui são parafusos que vêm em suspensões originais de fábrica, tá? Aqui a gente tem o parafuso de cambagem que ele é utilizado
quando, por exemplo, a gente tem um amortecedor fixado na manga de eixo através de 2 parafusos aqui. Então, às vezes, só em você folgar os 2 parafusos que tem aqui e movimentar essa estrutura, você consegue um certo ajuste. Em outros casos, quando a diferença é significativa, então se utiliza esses parafusinhos aqui, ó, que tem esse lombinho aqui no meio, tá? Então a gente tem aqui no canal um vídeo desse aqui que passou de 1 milhão de acessos, onde eu falo sobre esse parafuso, tá? Então, em breve a gente pretende fazer um vídeo novo, contando aí a nossa visão hoje, depois de alguns anos que a gente fez aquele vídeo, a respeito desse parafuso aqui, tá? Então, algumas pessoas, por exemplo, como eu falei, a fábrica, a montadora, ela condena a cambagem tanto no hidráulico como no parafuso, tá? Algumas pessoas que usam o hidráulico condenam o parafuso. E algumas pessoas que usam o parafuso condenam o equipamento hidráulico. Então você observa que cada um puxa a sardinha para o seu lado, tá? A montadora puxa a sardinha para o lado dela, o cara do hidráulico puxa a sardinha para o lado dele e o cara do parafuso também puxa a sardinha para o seu lado. Agora eu pergunto, e você, que é o dono do carro? Geralmente o cara que tem um carro desse aqui, cara, o cara está tentando resolver o problema gastando o mínimo possível. Então é claro que se chegou a estourar, danificou o rolamento, o gasto dele vai aumentar um pouco mais, certo? Mas ainda assim compensa para ele autorizar um serviço de correção de cambagem puxando no hidráulico. Agora, se você é um cara que tem um carro novo, você tem condição top, né? Você tem um carro que tem 2, 3, 4, 5 anos de uso, a cambagem está fora, você tem o direito de dizer, eu não quero fazer um ajuste de cambagem, não quero usar o parafuso, tá? Não quero usar o hidráulico, eu quero que substitua a suspensão. Vai lá, troca o que precisar trocar. Agora, infelizmente, em alguns casos, vai ser trocado a suspensão inteira e a cambagem vai ficar fora, como eu já falei no decorrer desse vídeo. Então, você que é o profissional tem que passar para o cliente as vantagens, as desvantagens, os riscos, as possibilidades, o que dá, o que não dá, se pode se tentar a fazer, certo? Então, basicamente é isso. O cara que tem uma oficina de luxo, que atende classe A e B, ele vai condenar esse procedimento. Mas você que atende a classe C e D, que só atende cliente que tem, a maioria dos clientes chega querendo gastar o mínimo do mínimo. O cara, às vezes, ele roda com pneu que chega a mostrar a lona, que chega a aparecer o arame, e o cara não consegue, às vezes, substituir o pneu. O que você faz? Então agora a gente vai aqui no nosso sistema, aqui é um alinhamento computadorizado com comunicação via Wi-Fi, ele tem um sistema próprio, a gente vai consultar então qual é a medida ideal para esse carro, né? Então Ford Ka, ele é um Ford Ka direção hidráulica 2009, que está, eu vou avançar bem aqui no canto, ó. E aqui ele fala, ó, que a cambagem desse carro aqui, você vê que está tudo desligado, ó, as cabeças desligadas, mas ele dá o parâmetro aqui, ó, que ela pode abrir no máximo 1,6. Estava 1,45, certo? Então é quase 1 grau a mais do que o limite máximo permitido. É como eu falei, já se você não tiver, se o seu equipamento for uma coisa mais simples, tá? Não tiver esses dados aqui, ó, você pode vir no seu aplicativo aqui, guia do alinhador, tá? E fazer a mesma coisa aqui, ó, consultar o veículo, ó. Você vai consultar, você vai digitar bem aqui, ó, o modelo do carro, vai ser um K. K, aí você vai procurar aqui, K, espaço aqui, 2000, é ruim de filmar aí, Ford Ka 2009, K 2009, vamos lá, 2009, direção mecânica, direção hidráulica, tá aqui, hidráulica, você vê que ele vai falar aqui, ó, dianteira, e ó, cambagem dianteira aqui, ó, mesma coisa, ó. Então a informação que você tem num sistema de alinhamento computadorizado, num sistema de alinhamento 3D, que é aquele caso ali, você vai ter no seu aplicativo aí. E caso você use um alinhamentozinho bem mais simples, como um painelzinho ou um digitalzinho, você consegue ter o parâmetro. Então, sabendo do parâmetro, você consegue fazer o ajuste.
Agora, o que não dá é todo carro que você pegar, você puxar a cambagem para o zero, como eu vejo muita gente cometer esses erros aí. Porque um ângulo de cambagem, ele não é só para não desgastar o pneu irregular. Ele é para garantir dirigibilidade, conforto, estabilidade, segurança e um desgaste de pneu relativamente uniforme, certo? Então, você vê aqui, ó, a gente já deixou pressionado por um certo tempo, tá? Já houve um trabalho aqui desse ponto aqui, certo? Agora, eu só dou mais um reaperto novamente aqui, ó. Vamos lá, ó. Reaperto, tá? E aí eu vou, então, tirar o equipamento, tá? Vou tirar, ó. Tá vendo? Pronto, soltei. Você vê que a gente deu uma pressão, passou um tempo, a gente soltou e ele voltou bastante, mas nunca volta tudo. Ele volta. Se você pressionar e quando soltar, voltar tudo, a cambagem ficar igual, é porque você não pressionou o suficiente. Então aqui, ó, vamos lá. Vamos tirar. Um mito que existe, o cara diz assim: para me puxar 1 grau, eu tenho que dar tantas bombadas aqui, ó. Isso é um mito, tá? Isso porque você vê que o curso da minha alavanca aqui, ó, é muito curto, ó, tá? O curso da alavanca é muito pequeno. Tem alavancas que tem um curso maior, tem bombas hidráulicas que tem mais espaço aqui nesse pistão, então precisa de mais óleo e mais bombada para ele dar a mesma movimentada. Outra coisa é que essa estrutura ela tem uma elasticidade diferente de carro para carro, tá? Às vezes por amortecedor diferente, é uma estrutura mais forte ou mais grossa, mais fina, uma elasticidade maior ou menor nesse ponto. Então, esse lance de dizer que a quantidade de pressão aqui de bombada que você der aqui vai puxar 1 grau, isso aí é um mito, tá bom? Então a gente vai remover agora aqui o material, tá? Vamos colocar a roda no canto e vamos refazer a leitura. E aqui, pessoal, um procedimento importante aqui, tá? É que quando você remover os equipamentos aqui, tirar o equipamento, quando você colocar a roda do carro, você precisa ter alguns cuidados, né? Tem um procedimento aqui. Então, ao você tirar os cavaletes debaixo do carro, antes de você baixar o carro em cima dos pratos móveis, é importantíssimo que você utilize aqui as travas aqui, ó. Tem um processo aqui, vamos lá, ó. Então a gente vai tirar os cavaletes, a gente vai travar os pinos dos pratos ali, ó, colocar ele bem no centro da roda, tanto de um lado como do outro, e aí você baixa o veículo e balança ele aqui, para relaxar a suspensão. E agora a gente funciona o carro, enrola de todo para um lado, todo para o outro, e coloca ele reto, porque esse carro ele é um carro de direção hidráulica. Se a direção fosse mecânica, eu poderia enrolar esse giro para um lado e para outro sem funcionar o carro. Agora vamos colocar o equipamento no carro e vamos dar sequência no procedimento. Então, após deixar o carro ligado por alguns instantes, que esse carro roda muito pouco, ele não roda na verdade, fica só guardado. Então deixei ele ligado por um instante aqui para poder a gente dar uma carga na bateria dele, né? Então aqui, ó, a gente vai fazer aqui um teste aqui. Olha só, o básico sempre funciona, tá? Vou fazer aqui uma avaliação. Eu não mostrei no vídeo, né, antes de mexer na cambagem, mas eu vou mexer aqui depois, né? Eu vou mostrar aqui após fazer a cambagem aqui, ó. Olha só, a bolha está um pouco negativa ainda, ó. Então, talvez a gente não conseguiu puxar suficiente, né? Então, aparentemente ela está ainda, eu acho que está um pouco mais de 1 grau fora ainda, ó. Certo? Mas a melhor forma de saber realmente é colocando então ligando o equipamento. Eu acho que está um pouco mais de 1 grau ainda, vamos ver. Vou ligar o equipamento. Vamos desligar aqui o flash, tá? Olha só, tá vendo? Ainda está mais de 1 grau, tá 1,15, está fora de nível. Vamos nivelar aqui, ó, baixando aqui e nivelar aqui, tá vendo? Nivelado. Então ele baixou muito pouco, ó. Ele baixou de 1,45 graus para 1,15. Então a pressão que a gente deu aqui foi insuficiente, tá? Ela só puxou 0,30, né? Puxou meio grau, mas melhorou significativamente. Então nesse caso aqui, né, eu poderia ainda tirar a roda fora, dar mais uma pressão. Eu vou até fazer isso agora para mostrar para você com relação àquele risco. Viu aquele risco que a gente fez com giz no início? Beleza, então a gente vai agora de novo fazer mais uma pressão e você vai ver que aquele risco
no disco, ele é muito importante, tá? Então, outra coisa aqui, que a gente acabou, o rolamento ainda não quebrou, certo? E pode quebrar, tá tudo bem, certo? Então vamos lá, vou tirar tudo de novo e a gente vai colocar mais uma pressão e vou explicar ali o macete, então, do giz no disco de freio. Olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos lá, marcar aqui o disco aqui, ó. Tá vendo aqui onde é que tá a marcação? Então, a primeira pressão que eu dei no cilindro, no macaco hidráulico, o disco estava nessa posição aqui, tá vendo? Então, o disco estava nessa posição e eu coloquei pressão dessa forma. Exerci força no rolamento. Então, se agora eu preciso dar mais pressão, ao invés de pressionar no mesmo ponto do rolamento, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou girar para baixo, ó. Agora, a marcação está aqui embaixo e eu vou montar a minha base aqui e dar pressão na cambagem, só que agora o rolamento estando em outra posição. Então, é um outro ponto do rolamento que vai sofrer a pressão, então, do equipamento de cambagem, né? Isso faz com que, se o rolamento sofreu algum deslocamento com a força inicial nesse ponto aqui, agora, forçando na posição oposta, a gente pode ter uma tendência de trazer o rolamento ali, aquele ponto que cedeu, ele voltar, né? Já aconteceu comigo de fazer uma cambagem num carro desse aqui, o rolamento não roncar, mas quando eu ir testar o carro sair tic, 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 piano, ali o rolamento, piano, tic, 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 tic. Como é que resolve isso? Gira, inverte e dá uma pressãozinha no mesmo sentido, mas na posição ao contrário aqui, tá? Então, se você não tem essa marcação aqui, como inicial antes de fazer essa pressão, você pode dar uma pressão muito forte no ponto do rolamento e ele começar a piar. E aí você não consegue saber em que ponto você tem que dar uma pressão para tentar fazer o rolamento se realocar, né, na posição que ele pode ter cedido, né? Então vamos lá, vamos para frente agora. Dá mais uma pressãozinha aqui para ou acabar de quebrar o rolamento ou a cambagem ficar boa. Então aqui a gente vai começar a dar a segunda pressão aqui no rolamento para tentar corrigir essa cambagem. Quando eu falo aqui para acabar de quebrar o rolamento, é porque eu falei no início do vídeo que esse rolamento já está roncando, certo? Então, se eu estourar ele, não tem problema nenhum. Dou uma pequena pressão. Agora, um leve aperto aqui. Ok. Agora sim. Forcei bastante, né? Porque você viu que a diferença ainda era muito grande, tá? Ok. Então, você vê que mesmo no meu caso, que sou uma pessoa experiente, que faço isso há anos, eu posso errar de primeira, eu posso pressionar de menos, eu posso, e não ser suficiente, eu posso pressionar demais e ter que voltar um pouco. Se for para voltar, né, se a cambagem tivesse fechado demais, eu tinha que fazer a pressão no macaco em outra posição. Nesse caso, eu tinha que abraçar o amortecedor e puxar nesse sentido aqui, ó, empurrando essa base para dentro, certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. E é aquilo que eu falei, tá? Esse rolamento já está condenado. Então, depois que eu ajustar essa cambagem aqui, eu posso botar o rolamento novo e fazer o alinhamento. Então, essa pressão que eu dei aqui, eu desempenei essa estrutura aqui, tá? Se o empenamento for aqui, porque a cambagem ficou fora, por isso. Agora, se a cambagem ficou fora porque é um empenamento estrutural, então eu provoquei uma torção nesse ponto para compensar o eventual empenamento que o carro pode ter na carroceria, no chassi e no monobloco, tá? Que poderia sim também você falar para o seu cliente, ou você cliente que está vendo esse vídeo, você pode optar, trocou a suspensão inteira, a cambagem continuou fora, você pode pegar o seu carro, levar numa oficina que trabalhe com chassi e monobloco e fazer um alinhamento técnico, né, que é o alinhamento que é feito através de ferramentas hidráulicas, que no caso, ao invés dele forçar e puxar pontos específicos da suspensão, ele vai forçar, puxar e vai esticar,
também no hidráulico, mas ele vai puxar o chassi, o monobloco, a carroceria do carro, levando ali para os parâmetros originais. Aí sim você consegue resolver a cambagem do carro sem utilizar o hidráulico na estrutura. Só que esse é um serviço muito caro, ele pode demorar dias e pode custar aí 10 até 20 vezes mais caro do que um ajuste de cambagem aqui, mesmo que no processo você perca um rolamento como esse. Então você observe, já baixei o carro todinho, já balancei a suspensão, girei a roda, o giro por dois lados e soltei os pinos dos pratos, instalei aqui o equipamento. Então a gente vai ligar agora o equipamento aqui, ó, certo? Vamos, ó, tá fora de nível, vamos nivelar um pouco aqui, ó, para cima, aqui, ó. Então, nivelou, olha só, a cambagem ficou positiva 0,5, tá? Show de bola, a cambagem ficou 0,5 positivo. E aí a gente vai ver o seguinte, olha só, tá aqui, ó, vir para cá, ó, 0,5 positivo, a cambagem está excelente, porque ela pode fechar até 0,24, tá? Então, 0,5, tá vendo aqui, ó, fechar até 0,24, tá 0,5, até 0,24, 0,5, tá perfeito, tá? Então, nesse caso aqui, você vê que a nossa cambagem ficou 100% dentro da especificação, tá? E agora, como eu já sei que o rolamento do carro estava ruim, eu posso trocar o rolamento, eu posso colocar o rolamento novo, tá? E muito provavelmente o carro ele vai se manter com a cambagem dentro da especificação. Então, o mesmo pode acontecer se você tiver um rolamento novo, não tem problema nenhum. Só que você pode correr o risco de sacrificar o rolamento no procedimento de cambagem, que ainda assim é mais barato do que trocar uma suspensão inteira, é mais barato do que você levar o carro numa mesa alinhadora que faz alinhamento técnico, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, você clica em gostei, curte, comenta aqui no canal e não deixa de se inscrever, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? E outra coisa, se você é um cara que quer se tornar um profissional experiente, um cara qualificado, diferenciado, eu vou convidar você a participar do nosso curso, que vai do básico ao avançado, geometria veicular, que o link está na descrição do vídeo. Aqui no YouTube eu tenho centenas de vídeos aqui, dando várias dicas, ensinando, muitas pessoas aprendem demais aqui com o nosso conteúdo, certo? Agora, por que você deveria adquirir o curso? Porque dentro do nosso curso, né, se você realmente quer ser um cara profissional, qualificado, diferenciado, dentro do nosso curso, além de a gente ter um conteúdo como esse, detalhado e minucioso, né, se você aprendeu nesse vídeo aqui, imagina quanto você vai aprender se você estiver dentro do nosso grupo exclusivo de alunos, que a gente responde dúvidas todos os dias, sábados, domingos e feriados, de manhã, de tarde e de noite, né? Se a gente tem um conteúdo detalhado, minucioso, passo a passo, se a gente responde dúvidas todos os dias, se você pode interagir com várias outras pessoas de vários lugares do Brasil, trocando experiências, você vai aprender muito mais, tá? Você que gostou, comenta aqui alguma coisa positivamente sobre esse trabalho. Se você é um cara crítico, você pode comentar aqui nos comentários, pode criticar nos comentários aqui, para você poder também fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo, ele é relevante, tá? Então, você tanto pode aprender com os nossos erros, como você pode aprender com nossos acertos. Se você considera que isso aqui é um erro, você pode aprender o que não fazer. Se você considera que isso aqui é um acerto, você pode aprender o que fazer, tá? Então aqui vai mais uma dica ultimazinha final para acabar com esse vídeo aqui, para encerrar o vídeo, é a seguinte. Então, cansa de ver, o pessoal usa esse equipamento aqui, termina o serviço e guarda ele com essa arte aberta, tá? Então essa arte aqui estando aberta, ela vai reduzir muito a vida útil aí do seu cilindro aqui, desse pistão aqui pneumático. Então você acabou de usar, eu recomendo aí que você faça com que ele volte aqui, ó, a arte recue todinha aqui para dentro do cilindro, onde ela vai ficar protegida de contato com o oxigênio aí, a umidade, portanto ela vai evitar a oxidação dessa arte, beleza? Você observa agora, ó, tá piscando aqui, porque a gente desligou a cabeça lá. Então o sistema está avisando que
o nosso modem aqui não está recebendo o sinal lá do equipamento, certo? Lembrando que esse equipamento, com a minha marca, eu comercializo direto pelo WhatsApp, tá? E a gente envia para todo o Brasil, fechou? De repente, quem sabe, o nosso próximo vídeo pode ser, inclusive, a gente fazendo a troca desse rolamento, mostrando como vai ficar após a troca do rolamento. Se a gente vai ter um carro, a cambagem, se ela vai sair da especificação ou se ela vai se manter.